Fala, oitavo ano, tranquilo? Seguinte, de manhã não pude estar com vocês, pintou um imprevisto aqui que a gente não contava, algo um pouco sério, inclusive. Então não pude estar com vocês no nosso momento da aula online. Então estou gravando a aula agora para enviá-los via YouTube, ok? Tudo bem? Vamos lá. Um ponto muito importante aqui é que nós já encerramos a apostila do segundo bimestre, tá? Então estamos adentrando e iniciando a apostila do terceiro bimestre, ok? Então, capítulo 10, matéria nova, tá? Matéria que eu acho um tanto quanto interessante, gosto muito desse assunto aqui e espero que vocês também possam curtir junto comigo esse momento da história do Brasil, certo? Então, o nosso assunto de agora tem muito a ver, não, é voltado para revoltas do Brasil colonial, tá? O que vai ser chamado pela autora da sua apostila de rebeliões coloniais. Vejam aqui no título, tá? Rebeliões coloniais como um tipo de contestação, né, ou de não admissão ao domínio de Portugal sobre a colônia que era então o Brasil. Tudo bem? Vejam que a sua apostila já começa sendo um tanto quanto provocativa, não é? Ela mostra aqui pra gente duas imagens que têm a ver com revoltas do Brasil colônia. Na imagem do alto, você vê aí 4 figuras que é muito provável que vocês nunca tenham visto ou ouvido falar sobre eles, tá? Que foram membros de uma revolta chamada Conjuração Baiana. Vejam aqui na legendinha embaixo, tá? Então, esses 4 senhores da imagem ficaram meio que num segundo escalão da história do Brasil. Muito diferente, por exemplo, da figura que vem depois. Ó. Esse cara aqui, todo mundo conhece, o alferes, o membro do exército Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Tá? Esse aqui todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, é um cara muito conhecido, né? Um cara muito famoso na nossa história, tem feriado para ele. Os do alto, né, os 4 senhores dessa outra imagem aqui, ninguém até então, né, enquanto aluno, ninguém ainda ouviu falar dessas figuras aqui. Tudo bem? Então, nesse capítulo aqui, nós vamos tentar entender os porquês dessa história toda, ok? Então, para você tentar se situar, vamos entender o seguinte, não é? O que está acontecendo nesse momento da história tem a ver com muitas pessoas no Brasil não se conformando com o estado atual daquela época, o estado da época de Brasil colônia. Então, para que você entenda, anota uns tópicos aí ó, na sua apostila, para que você possa, então, situar-se historicamente. Vejam só, estamos falando aqui de uma época que na nossa história é o Brasil colônia, certo? E aí você vai ter que entender o seguinte: o Brasil foi colônia portuguesa de 1500 ou 1534, depende do autor, você encontra aí as duas datas, até 1822, tá? Então, de 1500 ou 1534 até 1822, nós somos Brasil colônia, ou seja, nós pertencíamos a Portugal, ok? Tudo bem? Tranquilo? Então vejam que o que está acontecendo nesse momento da história são pessoas se voltando contra o domínio de Portugal sobre aqui a terrinha brasileira, certo? Então, olha lá, o Brasil foi colônia de uma, então, metrópole portuguesa, tá? Vou colocar aqui embaixo, faça aí no seu também, para você acompanhar a aula junto comigo. Então, a metrópole, que era, na época, Portugal. Então, lógico, né? Você vai se lembrar de que a metrópole domina a colônia. A metrópole explora comercialmente e economicamente a sua colônia.
Beleza, gente? Tranquilo? Muito bem. Então é em torno desse assunto que as nossas aulas vão girar a partir de agora. Muito bem. Vejam só. Então, nesse ponto da história, você vai ter que entender o seguinte: aquilo que era vantajoso para a metrópole, no caso aqui Portugal, né, talvez não fosse tão vantajoso para a colônia. Então entendam que o interesse da metrópole é de um tipo, o interesse da colônia é totalmente diverso daquele da metrópole, certo? Então, mais uma vez, para que você não se perca e não esqueça do que eu estou falando. Entendam o seguinte: quando eu falar em Brasil colônia, você vai entender que a metrópole... Meu mouse está péssimo, cara. Tá que nem eu, quebrado. Que a metrópole é Portugal, certo? Anota no seu caderninho aí. E nesse caso, a colônia somos nós outros, né? Colônia é aqui, terra brasilis. Colônia, portanto, é Brasil. Certo? Muito bem. Tranquilo, de boa. Então vejam que nós já falamos em diversos momentos das outras aulas que a metrópole, quando descobre que a colônia possuía reservas de metal precioso, ou seja, o ouro lá em Minas Gerais, a metrópole portuguesa começa a criar novos impostos para lucrar com o Brasil. Lembrem que Portugal tinha uma relação de comércio com a Inglaterra, né, e Portugal sempre devia para a Inglaterra e acabou usando o nosso ouro para pagar essa dívida. Olha, eu espero que até aqui nós estejamos nos entendendo, ok? Tranquilo? Vamos lá então, continuando. Vejam, estamos falando, portanto, de revoltas que vão acontecer aqui na colônia, Brasil, tá? E um ponto importante, vejam, é muito comum que a gente confunda esses conceitos. As revoltas do Brasil colônia, nem todas elas tentavam a separação de Portugal. Tinha revolta que até pensava em separação regional de Portugal. Não se pensava ainda em Brasil como um todo. Então é muito normal que você entenda que algumas regiões do Nordeste tentaram, se tornar independentes, né? Algumas regiões lá do Sul também tentaram se tornar independentes, porque não havia ainda a ideia de Brasil como país. Não havia a ideia ainda de Brasil enquanto nação, certo? O que nós temos na época são diversas regiões tentando buscar a sua autonomia, como se o Nordeste formasse um país à parte, como se o Sul formasse um outro país à parte. Você está me acompanhando? Está me entendendo? Porque a ideia de Brasil-nação ainda não existe, tá? Outro ponto muito importante que você tem que entender aqui. Nem todo mundo buscava a separação de Portugal. Havia quem defendesse a ideia de continuarmos sendo leais a Portugal. Então, essa ideia de Brasil independente não estava na cabeça de todos. Uma parte da elite ainda desejava manter os contatos com Portugal. Uma parte da elite ainda buscava manter a lealdade à coroa portuguesa. Ok? Tudo bem. Então, notem que no mapa abaixo aí, você percebe o seguinte, não é? Diversas regiões, principalmente no norte e no nordeste, vão se voltar, vão ficar contra o governo em Portugal. Ok? Tudo bem. Vejam só. Eu chamaria muito a sua atenção aqui para a revolta de Beckman. Revolta de Beckman, tá? Que vai acontecer lá no Maranhão, ou seja, na região norte do nosso país, em 1684, ou seja, século XVII. Tá? Essa revolta vai ter dois líderes, o Manuel e o Tomás Beckman,
Certo? Muito bem. Muito fácil para entender isso aqui. Vejam só. Tanto o Manuel quanto o Tomás possuíam terras no Maranhão, certo? Porém, o governo português havia criado uma companhia de comércio que monopolizava o comércio na região, certo? Ou seja, tudo que era vendido na região passava pelo domínio, né, ou pela aprovação de Portugal. E lógico que Portugal vai tentar comprar os produtos muito baratos na região do Maranhão para vender em outros locais com um preço maior. Ou seja, o valor pago para o dono da terra lá no Maranhão era muito baixo, certo? E ao mesmo tempo faltava no Maranhão muita mão de obra escrava. Ou seja, você tem aí uma conjunção de fatores que levam Manuel e Thomas Beckmann a se voltarem contra o monopólio de comércio criado por Portugal. Ok? Tudo bem? Tranquilo? O que eu tenho que entender de importante aqui? Ora, você tem que perceber o seguinte: nem todo mundo está contente com o governo de Portugal sobre o Brasil. Ok? Belezinha? Vejam só. Uma outra revolta muito importante que acontece agora na região de Pernambuco é a revolta dos mascates, tá? Acontecida lá no Recife, bichinho arretado, em 1710, certo? Uma revolta que vai colocar em lados opostos da briga os senhores de engenho, os donos de engenhos na região, né? Senhores muito ricos, senhores da elite, que vão brigar contra os comerciantes portugueses, certo? Então, colonos portugueses foram para a região e criaram ali casas de comércio. São chamados aqui de mascates, tá? Então, o mascate é o cara que faz comércio, certo? Vejam que esses comerciantes vão começar a cobrar um preço muito alto pelos seus produtos, certo? E aí, o que acontece? Os donos de engenho não ficam contentes com esse aumento no valor final dos produtos e os dois vão entrar em conflito. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Outro ponto importante aqui, na aula que vem, eu vou voltar nesse assunto de novo, ok? Vejam só. Um outro ponto importante aqui, na verdade agora não tão importante, é o motim do Maneta. Muito bem. Onde? Salvador, Bahia. Quando? 1711. Tá? Quando um comerciante da região, chamado de Maneta, começa a ficar nervoso, irritado com os novos tributos cobrados por Portugal. Lembra que essa ideia de tributo está muito presente nesse momento da nossa história, tá? Por quê? Portugal está de olho no ouro brasileiro. Portugal está de olho nas riquezas do Brasil. E Portugal deve para a Inglaterra. Ora, nada mais correto na ótica de Portugal do que cobrar impostos mais altos no Brasil para pagar a dívida com a Inglaterra, ok? Então, o Maneta, lá em Salvador, na Bahia, bichinho arretado também, se revolta por conta dos tributos e do alto preço do sal vendido na região também, tá? Quem controlava os preços? Portugal, tá? Então, na verdade, o Maneta se revolta contra o domínio de Portugal na região também. Ou seja, o que eu estou percebendo aqui? Que a galera que morava no Brasil na época não concordava de jeito nenhum com o controle de Portugal, certo? Uma outra revolta que nós já falamos nas aulas passadas foi a Guerra dos Emboabas, tá? E também a revolta de Felipe dos Santos, nós já falamos também, tá? As duas revoltas acontecem na região de Minas Gerais. Vejam aqui, ó, a setinha apontando para o estado de Minas Gerais, certo?
Lembra o seguinte, os paulistas que encontraram ouro em Minas se achavam os donos da parada ali. Tipo assim, né? Os paulistas encontraram ouro, então eles mandam na região como um todo. E aí vão lutar contra as pessoas que vieram de fora para tentar encontrar ouro também em Minas Gerais. Então é uma guerra entre paulistas, que ocuparam a região de Minas, e os, aspas, estrangeiros que foram até lá na busca por metais preciosos, certo? Outro ponto importantíssimo também, o Felipe dos Santos, lá em 1720, vai ficar um tanto quanto irritado com a criação das casas de fundição, que nós já aprendemos também, tá? Que eram casas criadas por Portugal para derreter a pepita de ouro, transformar a pepita de ouro em barra e colocar nessa barra de ouro o selo da Casa Real Portuguesa, e só a barra com o selo real poderia ser vendida ou comprada, certo? E aí, no momento de derreter a pepita e transformar em barra, o Estado de Portugal já cobrava o quinto de impostos. Então, 20% do peso total do ouro, ou seja, um quinto do valor do ouro, ia para Portugal como impostos. O senhor Filipe dos Santos não concordava com essa prática, se revolta, não é, contra Portugal, e lógico que vai ser morto sob as ordens da coroa portuguesa. Tranquilo? De boa? Por último, uma revolta lá no Rio de Janeiro, certo? Entre 1660 e 1661, né? Quando fazendeiros que ocupavam a região e produziam aguardente, pinga, cachaça, marvada, vão lutar contra a alta cobrança de impostos. Então percebam o seguinte, Portugal cobrava muitos impostos da colônia brasileira, não é? E quem morava aqui não concordava com isso e vai partir para porrada. Tudo bem? Vou ficar por aqui por enquanto, a gente volta logo logo com o finalzinho dessa aula gravada. Valeu, gente, e até a próxima.